A gente está aqui no 18º encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e vamos conversar agora com o professor Nitamar Fernandes de Oliveira, que é da PUC do Rio Grande do Sul, e ele também é coordenador de área da nossa área na CAPES. Professor, a gente vive um contexto nacional hoje de crescimento da pós-graduação no Brasil, de cursos de produção. Hoje são 90 mil, doutores, mestres. Nos últimos anos tivemos esse crescimento de 265%. A nossa área acompanha, esse crescimento. Eu gostaria de saber se o nosso crescimento qualitativo acompanha esse quantitativo e diante desse cenário, de mudança nos números e desse crescimento, como aperfeiçoar, como melhorar nosso sistema de avaliação num cenário que a gente vive hoje de crescimento da pós no Brasil? E a questão de contrapor o quantitativo ao qualitativo é que a ideia dos processos avaliativos da CAPES é justamente de que a avaliação quantitativa reflita a avaliação qualitativa. Então, na verdade, tem havido um efetivo aumento da qualidade dos programas e isso se reflete no aumento de programas com nota 5, 6, temos apenas um nota 7, mas podemos dizer que com esse número agora de 43 programas já consolidados e mais 6 novos programas, então um total de 49 cursos, nós temos uma avaliação bastante positiva da nossa área, da filosofia, e a CAPES, de uma maneira geral, tem procurado aprimorar os métodos de avaliação, justamente tentando aprimorar os instrumentos avaliativos, aprimorar os indicadores de avaliação, e isso tudo é feito segundo o sistema de avaliação pelos pares, ou seja, cada colega avalia a sua respectiva área. Então isso é feito no país inteiro, em todos os diferentes programas de pós-graduação, nas diferentes áreas, grandes áreas, ciências tecnológicas, ciências exatas, ciências biológicas e o Colégio de Humanidades, onde está a filosofia. Certo. E como é que você vê, como aperfeiçoar, O que tem se discutido em relação aos critérios? Como é que a gente pode avançar nessa área? Pois é, então para cada tipo de instrumento de avaliação, eu posso dar como exemplo a ficha de avaliação. No passado já tivemos uma ficha com 12 quesitos, depois tivemos uma ficha com 17 quesitos, depois com 12 quesitos, depois com 7 quesitos, agora a última avaliação quadrienal, uma ficha com 5 quesitos. A ideia agora, a proposta mais recente, é de uma ficha com 3 quesitos e 11 ou 12 itens a serem avaliados, que na verdade não muda o que estava sendo avaliado. As novidades são justamente, por exemplo, com relação à avaliação de egressos, pessoas que se formam, que fazem um programa de mestrado, de doutorado em filosofia, e de tentar acompanhar a sua inserção acadêmica ou profissional, se tratando de uma pós-graduação profissional. Também uma outra coisa a ser mudada é justamente com relação à revisão dos instrumentos e indicadores para o qualis periódicos. Porque na nossa área da filosofia sempre houve muito questionamento com relação ao fator de impacto, por exemplo, que é um tipo de indicador bastante utilizado nas ciências exatas e biológicas, mas para a área da filosofia não seria a única forma de medir qualidade. Então seria um instrumento quantitativo, mas que tem que ser usado com bastante cautela na área da filosofia. Também temos a questão de avaliar o impacto social, o impacto regional de cada programa. Por exemplo, só para dar um exemplo bem recente, o impacto de um programa de filosofia na região norte, por exemplo, que só temos apenas um atualmente, é muito mais importante, se esperaria muito mais desse impacto do que na região sudeste ou na região sul, onde já temos a grande maioria dos programas de pós-graduação. E em relação ao conteúdo das revistas,
como tem pensado, né, a avaliação desses conteúdos no sentido da gente pensar qual o papel hoje das nossas revistas de filosofia, como valorizar, como a gente mensura essa relevância e como isso pode entrar, né, no debate, ser um veículo de fato de debate filosófico. Isso é muito importante porque a maior parte dos periódicos hoje em dia estão disponibilizados também em versão digital e, na verdade, a utilização muito maior é na versão digital na internet. Uma grande parte desses periódicos também é de acesso gratuito, né? Open Access. Então é um sistema internacional que permite a qualquer pessoa do mundo entrar e utilizar, baixar os artigos de nossos periódicos. E o impacto que os periódicos tenham na vida acadêmica é muito importante e não apenas para as pessoas da área, mas para pessoas de outras áreas também que se servem de textos da nossa área. E o fato de que eles tenham essa disponibilidade, essa acessibilidade tão facilitada é muito importante para que produzam maior impacto. Agora, obviamente, eu estou falando aqui de periódicos científicos, né? Ou seja, periódicos especializados em filosofia. Há também outros tipos de publicações que seriam mais no sentido de vulgarização, popularização da filosofia, que eu também observo que tem aumentado bastante no nosso país, no Brasil. E uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, a divulgação de pesquisas, de pareceres, de opiniões, ensaios que podem ser publicados na grande mídia ou em jornais locais, na televisão, mesmo na internet, YouTube, as mídias sociais. Hoje nós vemos que Facebook, para não falar de Twitter, Instagram e várias outras mídias sociais, também são veículos importantes para a filosofia. Nós notamos que há um grande debate na filosofia também nas mídias sociais. Outro elemento importante para a gente pensar a nossa produção filosófica no Brasil é a internacionalização. Hoje a gente ocupa o 24º lugar, e se a gente se compara, por exemplo, com a Holanda, né, que tem 10% da nossa população, mas está em 8º. Como tem sido pensado, né, a internacionalização no sentido da gente caminhar para mudar, né, essa colocação? Em grande parte, a nossa maior restrição é de ordem linguística. Há um número muito maior de pessoas que falam e leem o inglês do que o português. Então, o exemplo da Holanda é bastante instrutivo, porque, obviamente, a língua dos holandeses é tão regional quanto o português que falamos no Brasil ou em Portugal. Mas, no caso da Holanda, há um grande número de cidadãos e de pessoas naquele país falam o inglês, ou leem, pelo menos, em inglês como segunda língua. Então, no Brasil, o incentivo a que se utilizem também esses canais de publicação com publicações em inglês é nesse sentido de tornarem as nossas publicações mais conhecidas, mais lidas e, portanto, causando maior impacto internacional. Então, o inglês é realmente a maneira de causar maior impacto. Mas uma coisa não exclui a outra. O fato de termos publicações em inglês, e no nosso caso da filosofia também em alemão, francês, italiano, espanhol ou outras línguas, não exclui a importância de continuarmos produzindo e publicando em português. Muito obrigada, professor Nitamar. Esse conteúdo foi gravado aqui durante a 18ª edição do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Acompanhe aqui no nosso canal outras entrevistas durante esse encontro e conferências.